Dar boas-vindas formalmente a todos. Aqui quem fala é Carlo Barbieri, diretamente da cidade de Boca Raton, na Flórida. Eu sou o presidente do Grupo Oxford, o maior grupo de empresas de consultoria brasileira nos Estados Unidos. Estamos há 48 anos trabalhando no desenvolvimento e internacionalização de empresas e há 31 aqui nos Estados Unidos. Minha formação, como vários de vocês sabem, minha formação em economia, em direito, meu mestrado em direito internacional, e temos tido a oportunidade de ser talvez uma das figuras mais presentes na mídia brasileira, comentando a convite das televisões, das rádios, dos jornais, a evolução da política e da economia brasileira, tratando de analisar os fatos, de sorte a, de alguma maneira, dar aos brasileiros a oportunidade de entender mais o que está acontecendo e saber melhor preparar a sua atuação no mercado internacional, usando como a sua base fundamental aqui os Estados Unidos. Eu vou colocar algumas referências na tela para facilitar o acompanhamento da parte do senhor. O tema básico que a gente vai tratar de abordar é justamente o governo Biden, já agora passado 6 semanas praticamente da sua ocupação da Casa Branca, o que nós podemos esperar dele em vários aspectos. O primeiro ponto que nós vamos lembrar aos senhores é a evolução política do Biden. O Biden começou como um conservador liberal no Partido Democrata. Ele foi um dos que mais se posicionou o Partido Democrata ao longo da sua história em questões, inclusive, de família, em questões sociais, na questão da prisão preventiva ou não das pessoas, e assim sucessivamente. Até diziam muitos que o Biden tinha uma posição pessoal muito próxima às colocações racistas há muitos anos atrás. Ao longo da sua carreira, já quase completando 50 anos, ele foi modificando alguns pontos de vista, e particularmente no governo Obama, sendo seu vice-presidente, e agora na campanha eleitoral, o seu comportamento foi bastante modificado, e hoje nós temos um Biden altamente preocupado em manter essa coesão que o levou à presidência nos Estados Unidos, cuja coesão, na verdade, como a gente sempre fala, não houve uma eleição presidencial de 2 candidatos. Nós tivemos uma eleição presidencial de um candidato à reeleição e um anticandidato. O Biden foi o anticandidato. A eleição se centralizou em ser contra ou a favor do Trump. Isso favoreceu muito a possibilidade de eleição do Biden, porque ele juntou desde a extrema esquerda do Partido Democrata até aos seus mais eminentes conservadores, inclusive a velha estirpe do Partido Democrata. Então, ficava muito difícil a gente ter uma linha clara do que aconteceria durante o governo Biden, e nós estamos vendo agora, durante esses primeiras 6 semanas, que o Biden está procurando fazer essa coalizão do governo e tentando administrar com aquela sua habilidade tradicional os pontos de vista divergentes dentro da sua própria equipe e dentro daqueles que os apoiaram. Mas a gente já começa a poder delinear de uma maneira mais clara para onde caminha o governo Biden. É importante destacar que o grande adversário do Biden no seu governo não é o Partido Republicano, que não tem nem voz no Congresso, nem no Senado. A grande disputa, o grande desafio do Biden é tentar harmonizar, como nós dissemos anteriormente, as demandas do seu próprio partido, dentro dos seus diversos segmentos. Bom, então, nós vamos analisar 4 aspectos. O primeiro é o aspecto político, depois vamos analisar o aspecto econômico. No terceiro ponto, nós vamos analisar a parte de relações internacionais dos Estados Unidos,
E, por último, qual as consequências que isso tem para o Brasil. Mais uma vez, agradeço aqui a Amanda e a Fieto a possibilidade de estar falando com o Brasil sobre esse tema. Bom, quais são os pontos principais que nós vemos na agenda do Biden do ponto de vista político? Primeiro, e que não tem sido tão analisado na imprensa brasileira, a primeira é a mudança no comportamento social. O Biden espera imprimir nos Estados Unidos várias mudanças que foram foco da sua campanha, e não seria apenas no comportamento, na própria legislação. Isso do que diz respeito à presença de pessoas nas Forças Armadas, independentemente de qualquer um dos sexos atualmente existentes, a questão do aborto, que ele mesmo como católico, ele aceitou defender esse ponto de vista no seu governo, as questões basicamente de retirada da presença dos símbolos cristãos, não só da Casa Branca, como da nação como um todo, e seguramente ele vai sofrer uma pressão grande no sentido de mudar algumas formas de comunicação histórica nos Estados Unidos, até, por exemplo, aquela velha frase Deus salve a América e outras expressões em que há uma pressão da base mais socialista do seu partido, no sentido que essas expressões que fazem referência a Deus sejam gradualmente retiradas para separar, segundo é dito, a questão do Estado da religião. Ele é completamente contra a pena, está atualmente contra a pena capital, ele pretende criar uma legislação federal com relação a isso. Ele pretende tirar da criminalização toda a relação com as drogas, mais ou menos estender a nível nacional aquilo que acontece na Califórnia de hoje, e aí vai para outros crimes. Por exemplo, a Califórnia mudou uma legislação recentemente, não considerando assédio sexual ou estupro, qualquer tipo de relação entre um homem e uma mulher que a idade seja menos do que 10 anos. E isso, logicamente, deverá gerar polêmicas aqui no quadro nacional, porque está isentando de punição, de repente, um homem que venha a violentar uma menina, ele com 21 e ela com 12, né? Nessa parte de crimes com relação à droga, ele espera abrandar e retirar, inclusive, aquele valor mínimo de punição e a pena mínima que existe atualmente. Na educação, quem ele escolheu para secretariar essa importante questão dos Estados Unidos também está muito ligada com esses aspectos referentes à parte dos gêneros, então nós devemos ter uma modificação nesse campo. Ele pretende abolir a política de armas atualmente, suprimindo ou limitando muito os aspectos da segunda emenda, que permite a cada americano portar armas de maneira diversa, mesmo que com as restrições de análise psicológica e outras regras. Eu quero crer que ele vai levar avante a política de, não digo desarmar, que seria um pouco de ousadia, mas pelo menos diminuir o acesso às armas. A política de segurança nacional dele deverá ter uma mudança muito grande, particularmente com relação à vinda de pessoas de fora para cá. Ele já suspendeu todas as limitações de pessoas que venham para cá de países de origem muçulmana, que haviam 6 com baixas restrições, a chineses e outras tantas. A política de imigração, logicamente, será um ponto muito, muito importante na agenda do Biden. Não é aquilo que tem saído na imprensa brasileira, que agora ele vai liberar o green card para todo mundo, nada a ver. O que ele pretende é fazer um país aberto às diversas etnias, buscando uma diversidade cultural que venha, no entendimento dele, favorecer o aumento do desenvolvimento tecnológico americano. E essa política de imigração
no que diz respeito à vinda para cá de pessoas de países considerados perigosos para sua residência, como são a maioria dos países da América Central e o México, deverão receber um amparo grande no governo dele. E o mais importante foi já colocado uma proposta no Congresso americano na semana passada, que é o decreto de cidadania chamado de número 2021, que pretende dar residência para todos aqueles que estivessem nos Estados Unidos no dia 31 de dezembro do ano passado, independentemente do estado. Ainda há uma certa confusão na proposta, porque nisso estariam enquadrados desde as pessoas que estavam de turismo nos Estados Unidos até as pessoas que estão aqui há muitos anos. Ele recentemente suspendeu a deportação de pessoas que tinham sido condenadas por droga, por tráfico, ou por assassinato, etc., procurando rever esses casos. Ele pretende terminar com a prisão, inclusive custeada pelo Estado, de pessoas que teriam entrado ilegalmente no país, voltando a adotar a política do Obama, que é prende e solta e espera em liberdade o seu julgamento. Devemos ter, seguramente, nessa lei picotada em diversas fases. Na primeira fase, deverão ser contemplados os chamados dreamers, ou sonhadores, aqueles que vieram para cá cedo, estudaram, estão cursando ou já cursaram a universidade, e, com isso, eles serão provavelmente os primeiros a receberem a evolução da sua presença aqui através do Green Card. As pessoas que estão aqui no TPO, que são as pessoas que estão aqui, TPO não, perdão, aqueles que vieram da América Central e tiveram direito a uma permanência temporária pelas condições difíceis do país, como é o caso da Guatemala, a Venezuela, etc. Nós vamos ter uma extensão do direito de permanência e provavelmente será o segundo item que deverá merecer uma aprovação mais rápida no Congresso. E, a partir daí, nós estaremos tendo a evolução desta lei dentro de certas regras que não estão claras ainda. Do ponto de vista da imigração, nós temos a faceta das empresas de alta tecnologia, que sofreram um aumento de custos durante o governo passado, porque se foi estabelecido um limite mínimo de valor a ser pago para os vistos H e outros tantos, porque deveriam estar próximos ao valor pago aqui nos Estados Unidos para os profissionais formados no país, e isso acabou fazendo com que a possibilidade de trazer imigrantes de alta especialização para as empresas tivesse sido limitado. Era muito comum que um salário de $120 mil por ano pago a um técnico de informática americano pudesse ter trazido pessoas de fora a um valor de $30 ou $33 mil por ano. Então, um dos compromissos de campanha que o Biden assumiu com as empresas de alta tecnologia foi rever isso de tal maneira a facilitar a vinda para os Estados Unidos de técnicos de outros países. Isso seguramente será um ponto importante na agenda do Biden para poder modificar diminuir os custos. Depois, na área econômica, a gente vai ver a influência disso dentro da economia do país. E nós teremos a questão da privatização da internet e o compartilhamento de arquivos, que é um tema que já começou a ser levantado no governo Trump. Logicamente, o Biden foi extremamente favorecido pelo direito das mídias sociais de alta tecnologia terem o direito de cerceamento da palavra de algumas pessoas, mas, de qualquer maneira, há um clamor nos Estados Unidos como um todo, e já muito mais avançado na Europa, no sentido de alguma forma colocar-se certos limites nesse compartilhamento de informações, de maneira a evitar que a gente venha a ter a nossa privacidade totalmente violentada. Quais são os principais pontos que nós vamos ver do ponto de vista econômico na agenda do presidente Biden, certo? Em primeiro lugar, isso nós vamos entrar em mais detalhes na questão da relação com o Brasil. As relações agrícolas e rurais serão revistas.
há uma proposta do governo Biden no sentido de fazer emissão zero na agricultura. Isso é um projeto muito grande, muito audacioso, que para você manter a agricultura com emissão zero, isso vai desde da necessidade de que os veículos utilizados na produção rural não emitam gás carbono, até, inclusive, a limitação, como colocou o Bill Gates outro dia, na própria produção de animais que estariam emitindo gás pela sua própria natureza. Então, isso deve encontrar uma reação por parte de alguns setores agrícolas, mas a agenda do presidente implica nesse ponto de vista, e isso, logicamente, vai acabar tendo consequências na própria economia do país. Os senhores devem ter acompanhado que a gasolina já quase dobrou de preço nos Estados Unidos em função do desestímulo aos financiamentos e a toda a produção de petróleo no país, a suspensão do gasoduto que vem do Canadá até o Texas. Também isso vai gerar uma ansiedade grande e uma possível pressão no sentido dos preços. A não produção americana, a limitação da produção americana de gás também vai influenciar não só na parte agrícola, como na economia como um todo. Ele pretende fazer uma regulamentação bancária e financeira mais estrita, mais do que está hoje em dia, de tal maneira a buscar dentro desses segmentos não só uma fonte adicional de renda para o Estado, como uma maior cautela, particularmente agora que os Estados Unidos estão com juros baixos, teve um aumento da demanda, principalmente na área de mortgage, e pretende o governo, de alguma maneira, regulamentar mais essa área. Na questão do meio ambiente, já tangenciamos isso um pouco acima, se espera uma ação forte dos Estados Unidos, interna e externamente, na parte de mudanças climáticas. Ele pretende que em 2030 os Estados Unidos chegue quase à perfeição nesse campo, buscando uma emissão zero até esse ano, ou, de qualquer maneira, tentando chegar no 2050 com um país com poluição zero, que é uma ambição do povo americano e do mundo inteiro. Logicamente, aí na parte econômica, nós vamos ter que ver a questão do financiamento dessas mudanças. Se espera que isso requeira um investimento da ordem de mais ou menos 31 trilhões de dólares, ou seja, 50% a mais do que o PIB americano, e isso vai afetar profundamente a dívida pública dos Estados Unidos nesse sentido. Cabe lembrar que os Estados Unidos hoje tem uma dívida pública de fazer assim cócega nos brasileiros, porque ela já está em 143% do PIB, em função das emissões havidas por conta da pandemia. Agora o Biden está colocando mais 1,9 trilhões de dólares para ativar ainda mais a economia, e há fatores que podem vir a causar um aumento ainda nesse débito. O plano de aumento de investimentos na área de transporte, que é o seguinte, vocês vão ver que há uma uma implementação do que foi iniciado já no governo Trump, que deve chegar a casa de torno de 2 trilhões de dólares de investimento nisso, seja na feitura de novas pontes, seja na recuperação das existentes, seja na criação de ferrovias rápidas. Lembrando que os Estados Unidos está atrasadíssimo com relação a isso. Isso não só gera emprego, como esse investimento em transporte deve caminhar também pelo sentido ecológico de ser um transporte sem emissão. Isto vai levar o governo a ter que investir mais alguma coisa em torno de 1 trilhões. Há um outro fator na área econômica ainda nesse ponto que eu quero destacar, mesmo que não esteja na pauta, que é
liberação dos impostos quando da pretensão de quitação do déficit dos estudantes. Em outras palavras, aqui a maioria dos estudantes ele vai para a universidade e, se ele não tem recursos, ele pede um empréstimo. Empréstimo esse garantido pelo governo federal, mas dado através do setor, basicamente do setor privado financeiro. Hoje, o déficit dos estudantes que já formaram ou estão por formar nos Estados Unidos gira na ordem de 1,7 trilhões de dólares. E esta quitação da dívida que foi permitida em campanha tem dois aspectos. Um, lógico, facilmente identificável, que na medida em que os Estados Unidos libere os estudantes desse déficit, alguém vai pagar essa conta, junto aos bancos. Esse alguém, logicamente, é o Tesouro Americano. A segunda questão é que, pela lei americana, quando você tem uma diminuição de uma dívida, isso gera um imposto de renda. Se você deve 50 mil no cartão de crédito, e o cartão de crédito você está inadimplente há muito tempo, ele reduz essa dívida para 25, os outros 25 que foram quitados unilateralmente pelo cartão de crédito representa, perante a legislação americana, uma receita. Então, você teria que recolher impostos, como se renda tivesse tido, sobre os 25 que foram quitados. Então, essa legislação tão demandada, tão pressionada, no sentido de que se venha a abolir esse débito dos estudantes, ele tem que passar pelas duas fases. Primeiro, modificação da lei para fazer com que esses débitos que forem cancelados não venham a ter incidência de imposto de renda. E, segundo, buscar recursos para poder fazer essa quitação. A política comercial americana, no ponto de vista externo, sofrerá mudanças, e interno também. Internamente, há uma pressão muito grande no sentido que se coíba que as preferências, as vantagens da comercialização via internet, que, além de terem os impostos não sempre cobrados, ainda são, digamos assim, menores. Isso faz com que haja uma concorrência um pouco predatória com o comércio estabelecido. E a política externa comercial eu vou deixar para tratar no próximo item, que é a parte das relações internacionais dos Estados Unidos. Na questão de saúde, se espera há uma retomada da chamada lei do Obama, o Affordable Care, que pretendia dar saúde de graça, ou pelo menos a longo prazo, que é a proposta básica do Partido Democrata, chegamos ao padrão europeu, mas passando numa primeira fase pelo que foi o Obamacare, em que aqueles que pagam, de alguma maneira, mais seguros de saúde venham a ajudar a ser subsidiado para que os que tenham menos capacidade de pagamento venham a ter o seguro de saúde. Isso é uma polêmica muito grande, que na época do Obama foi obrigatório isso, e a população americana se indispôs com a legislação, porque era-lhe imposto ter um seguro de saúde e através das empresas que o governo credenciava. A parte dos sindicatos será um grande desafio por parte do governo Obama, porque, sem dúvida nenhuma, nós vamos enfrentar uma série de problemas nisso aí, certo? Primeiro, quando você coloca dentro do plano de imigração mais 10 milhões e 700 mil pessoas no mercado que já tem 10 milhões de desempregados, logicamente os sindicatos americanos vão verificar que vai haver pouco emprego para tanta pessoa que vai entrar no mercado de trabalho. E mesmo que essas pessoas, de alguma maneira, já estejam trabalhando nos Estados Unidos, eles têm um salário menor, o que vai fazer com que eles ou optem para entrar no seguro-desemprego ou disputem por menor salário o que já tem aí de emprego disponível. Então, os sindicatos é muito possível que venham a fortalecer a ideia de que tem que haver uma certa regulamentação nisso, porque eles vêm de um crescente no crescimento dos seus salários. No último governo, nós tivemos um salário médio aumentado em 4.400 e alguma coisa de dólares, o salário médio dos trabalhadores. E se houver essa entrada grande de novos contingentes,
é possível que esse valor não só não aumente, como venha a diminuir. Então, daí é uma disputa com os sindicatos, como aconteceu agora, quando da suspensão da vinda daquele oleoduto do Canadá, que acabou causando a dispensa de dezenas de milhares de trabalhadores, e os sindicatos, querendo ou não, suportando ou não o presidente Biden, acabaram pedindo uma revisão nessa suspensão, porque isso veio a trazer um contingenciamento muito grande para os sindicatos, que acabaram tendo que absorver, de alguma forma, parte desse custo. Com relação aos impostos, nós devemos ter grandes revisões. O senhor deve se lembrar que no governo Trump o imposto das corporações baixou de 35 para 21. O presidente Biden pretende voltar a aumentar pelo menos para 27,5. Por outro lado, as empresas que tinham a sua base nos Estados Unidos, mas que operavam em vários países do mundo, quando essa receita era obtida, voltando aos Estados Unidos, ela entrava na rúbrica não tarifária. É um item que o Biden pretende revisar. Os Estados Unidos quase se tornou uma grande offshore em função disso, mas essa parte de tributo vai oferecer muitas revisões, inclusive no que diz respeito aos salários. Todos os salários acima de $400 mil serão motivo de um aumento na sua base de impostos. Então, esse é um segmento que os senhores que têm interesse nos Estados Unidos devem acompanhar, porque deverá haver alguma modificação nisso aí. Na Previdência Social, esse é um outro item que o Biden terá que enfrentar, porque quando você coloca mais mais uma quantidade grande de pessoas no mercado de trabalho, você vai ter um aumento muito interessante na arrecadação. Isso vai favorecer muito a Previdência Social americana, que ainda está combalida, ela não tem recursos por muitos anos, mas, por outro lado, isso pode trazer algum ônus na parte de assistência social, pela razão simples de que essas pessoas vão demandar a assistência médica, assistência social, seguro-desemprego, o que trará mais um grande desafio ao governo Biden. Enfim, terminando a parte doméstica americana, tudo que nós estamos colocando não quer dizer que nós vamos ter um governo assim negativo. Para quem conhece o PT no Brasil, longe de pensarmos que o governo Obama terá alguma semelhança maior com o PT. Mas nós vemos que as causas sociais ganharão, de alguma forma, uma maneira maior, mais presente na pauta do governo. Bom, vamos ao item penúltimo, política internacional. Como é que vai se comportar os Estados Unidos? Eu selecionei 4 itens apenas, porque, embora tudo mereça uma análise, né, há pontos que têm a ver com o Brasil, então, e com o mundo como um todo. Então, nós vamos ponderar um pouco sobre isso. Havia uma colocação durante a campanha de que o governo Biden, pelo apoio que recebeu da China, e principalmente pelo apoio que ele recebeu dos grandes grupos de tecnologia avançada que têm interesses na China, ele acabaria transformando os Estados Unidos numa espécie de uma Hong Kong maior, sendo assim um país tutelado pela China. Isso, logicamente, não corresponde à realidade. O Biden tem a mesma visão do Trump com relação ao fato de que a China é o maior competidor dos Estados Unidos. Não há dúvida nenhuma de que há 2 potências no mundo de hoje, distantes tanto da União Europeia como da Rússia, que viriam numa segunda fase, mas que merece toda a atenção. A China tem um programa mundial de poder, inclusive utilizando a parte da logística. A China pretende dominar o comércio mundial a partir de 2025, como nós falamos no seminário anterior da FIEP, através da logística. A China já tem todo o controle da logística da Europa para a Ásia, através da famosa Rota da Seda. A China já tem uma posição muito interessante
nas Américas, com o domínio de compra de vários portos e ferrovias, e também ele tentou, de alguma forma, passar a dominar a África, e o Biden também conseguiu comprar as duas entradas do Canal de Panamá. Então, é muito provável que o Biden venha a ter que seguir uma reação contra a China. Qual é a grande diferença entre o Biden e o Trump? Está no fato de que o Trump ele usava muito a pressão como se ele estivesse administrando o país de uma maneira como se fosse digamos assim, a empresa dele, né? Então ele impunha barreiras tarifárias, ele brigava para depois tirar o bode da sala, certo? O Biden pretende levar a política de, digamos assim, confrontação com a China, ou de limitação da expansão da China, através de acordos multilaterais. Essa é a base da cabeça do Biden, é ver como a gente faz para conseguir um acordo mundial que, de alguma maneira, venha a diminuir esta presença, essa força do governo. Mais ou menos seguindo o que ele fez quando vice-presidente do Obama, né? Então, nós temos uma China ampliando a sua participação mundial. A pandemia, de alguma maneira, fortaleceu a China, porque foi o único país que cresceu o ano passado, e cresceu de uma maneira proporcionalmente substancial com relação ao Ocidente. O Biden terá uma política, isso nós vamos ver depois na parte do Brasil, que poderá refletir de uma maneira importante no nosso mundo brasileiro, inclusive no que diz respeito à nossa área agrícola, e nós vamos entrar nesse detalhe. O Biden pretende uma grande aliança com a Europa, ele quer voltar a ter uma aliança com a Europa. Os Estados Unidos, de alguma forma, no governo Trump, eles, digamos assim, se indispuseram com a Europa, porque os Estados Unidos arcava com praticamente 3/4 do custo da OTAN, da Organização do Tratado Atlântico Norte, que visava justamente conter a expansionismo soviético de então e depois da Rússia, junto à Europa Ocidental. E isso o presidente anterior não julgou justo, porque ele estava, de alguma forma, bancando a defesa de um continente que já era forte o suficiente para se defender, e isso criou, logicamente, quando você tira um pedaço do bolo do outro, ele não fica tão contente. Agora, o Biden pretende uma política de aproximação com a Europa, de tal maneira a formar uma grande aliança do hemisfério norte, não só do ponto de vista econômico, como de fortalecimento da economia entre os dois países, os acordos comerciais entre eles, e, com isso, de alguma forma, poder ajudar na luta com relação à China. A Europa tem um problema grande pela frente, que é a presença muçulmana na Europa, certo? E essa presença gradualmente está ganhando corpo. Alguns países, provavelmente, daqui a uma década, já terão uma maioria muçulmana. E a China está trabalhando junto ao Irã no sentido de ocupar essa importância muçulmana na Europa. Então, logicamente, é um assunto que o Biden terá que levar à frente com muita cautela, mas, ao mesmo tempo, com muita rapidez e eficácia, se há a intenção do governo americano de não deixar a Europa estar sob o domínio chinês através dos muçulmanos. Esse é um tema que merece algumas análises em separado, mas eu acho que vale a pena deixar ele em aberto para que os senhores possam ponderar, pensar e administrar essa questão. Com relação à América Latina, o Biden, como o Trump, eles têm, e até parcialmente Obama, menos Obama, eles têm uma visão muito distante da América Latina. Não há uma presença forte da preocupação da América Latina.
O Biden terá uma preocupação muito grande com a América Central no sentido imigratório. Ele não quer que a carência de segurança, de alimentos na América Central venha a, de alguma forma, colocar mais gente vindo para os Estados Unidos, segurar o imigrante na fonte. Isso seguramente será uma preocupação. O resto da América Latina, perdão, logicamente, ele está fazendo o quê? Ele está tentando retomar o controle para ele do Interbank, do Banco Interamericano, que foi colocado o presidente americano na época do Trump, ele quer ter isso na mão dele, e tentar usar também esse instrumento para ter uma presença na América Latina. Todos nós sabemos que a América Latina passará por mudanças importantes proximamente. A Argentina já está numa posição, digamos assim, mais à esquerda. Da mesma maneira, a Bolívia, o Equador, na próxima semana ou duas também. Nós teremos eleições na Colômbia e no Peru, que não se sabe ainda qual é a perspectiva, mas a Colômbia tem uma certa possibilidade de vir para um regime bastante próximo ao da Argentina, certo? Então, a América Latina vai merecer do governo do Biden uma atenção especial em função da política que ele vem estabelecer. Então, mas, por enquanto, nós não diríamos que essa política está clara. Bom, vamos analisar, então, por último, quais os reflexos para o Brasil de tudo isso que está acontecendo. Perdão, o aí, ó. Na parte agrícola, nós teremos, logicamente, o grande desafio. O governo Biden terá que apoiar o seu setor agrícola, da mesma maneira que o Trump o fez, impondo à China a compra de cotas de produtos americanos, particularmente soja, milho, etc., fazendo com isso com que a balança comercial, que era deficitária para os Estados Unidos em 400 bilhões de dólares, tivesse alguma chance de diminuição dessa diferença. O que aconteceu no governo do Trump é que isso fez com que a China, de alguma maneira, aumentasse para contrabalançar as tarifas que os Estados Unidos impôs à China. Ela impôs tarifas da ordem de 35% à maioria dos produtos agrícolas. Mesmo assim, ela teve que, digamos, engolir uma parte substancial dessa produção agrícola americana por uma questão simples, porque isso era fundamental para que eles pudessem voltar a exportar produtos para os Estados Unidos. Na administração do Biden agora, é muito provável que nós tenhamos uma mudança sobre isso. Por quê? Ele quer fazer um acordo com a China mais, digamos assim, flexível, e é muito provável que ele venha a sacrificar a parte agrícola mundial em favor da sua própria, trocando com a China a liberação da entrada do produto agrícola americano para lá, sem tarifas, e ele viria gradualmente liberar a entrada de produtos de alta tecnologia da China aqui nos Estados Unidos, para atender justamente a sua base de campanha eleitoral, que são as empresas de high-tech. Ora, qual é a consequência disso para o Brasil? A consequência óbvia é que, na medida em que você já tenha precificado, de alguma forma, o produto agrícola a nível mundial, das commodities, considerando o imposto que a China pagava com relação ao produto americano, ao preço que a China, na verdade, cobrava, certo? Isto pode acarretar, como consequência, a questão de uma diminuição do valor na medida em que a demanda mantém-se como está. Se a China continuar crescendo como está crescendo, talvez esse reflexo seja menor, porque ela vai continuar necessitando desses produtos para a sua segurança alimentar e, de alguma maneira, isso vai trazer para os preços talvez uma manutenção. Mas o mais provável é que, na medida em que essa retirada de imposto aconteça por parte da China, o produto agrícola, em geral, deverá perder um pouco de valor
e aí o Brasil, de alguma maneira, será um dos países prejudicados, certo? Porque o produto americano já vai entrar na China dentro de um acordo de preços. Com relação à questão ambiental da Amazônia, eu vejo uma grande possibilidade dos estados que compõem a Amazônia transformarem aquela pressão do governo Biden, prometida desde a campanha, no sentido de que este limão venha a ser realmente uma deliciosa limonada ou até uma torta de limão. Por quê? Porque uma das formas que pode ser obtido é a isenção de tarifas de exportação do Brasil para os Estados Unidos de produtos produzidos na Amazônia que não comprometam a questão ambiental, seja levando produtos de cosméticos, seja liberando os produtos da Zona Franca de Manaus e de outras regiões da Amazônia para os Estados Unidos também, ou com tarifas preferenciais, enfim. Vai depender muito da habilidade dos empresários da região e do governo brasileiro de conseguirem transformar essa ameaça numa oportunidade perfeitamente viável na medida em que se conheça a questão e se faça um trabalho bem feito nesse sentido. O Interbank, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, efetivamente é um lugar que o Brasil, em particular, deverá tomar atenção. Por enquanto, é uma administração vinda ainda do governo anterior. Se o Biden conseguir a renúncia do atual presidente para impor um novo presidente da sua gestão, isso poderá representar, digamos assim, um forte ponto de pressão na obtenção de recursos por parte dos países que não venham estar alinhados com os Estados Unidos. Lembremos, e o próximo ponto, um dos três últimos, certo, que eu quero abordar com os senhores, com relação à política geral que nós tivemos durante o governo Trump, que foi uma política de acordos bilaterais, né? Foi fortemente estimulado durante o governo do presidente Trump, acordos bilaterais que, de alguma maneira, favoreciam o entendimento entre as nações partisse dos seus interesses individuais. Então, foram feitos acordos com quase todos os países da América Central, já vinha da época de governos anteriores, o acordo com o Chile, foi feito com a Coreia, com o Japão e etc. E a política do Biden não é que ele vai abandonar a questão dos acordos bilaterais. Ele vai seguir com os acordos bilaterais, porque é do interesse americano isso, mas a forma de trabalho será de prestigiar as entidades multilaterais. Então, a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial da Saúde, e assim sucessivamente. Cabe ao Brasil se fazer presente nessas entidades, procurando defender os seus interesses junto a elas, porque a política geral americana para com os países em geral, e o Brasil em particular, passarão por essas entidades multilaterais. E daí a necessidade de nós não só nos defendermos, como nos prepararmos para que essas questões sejam levadas em conta pelo governo brasileiro e junto ao governo americano, de tal maneira que nós não fiquemos alheios e nem isolados dessa política mundial. O próximo ponto que eu quero destacar é que o acordo comercial entre o Brasil e os Estados Unidos, que estava avançando muito rapidamente durante o governo Trump, quase se chegando às primeiras linhas do acordo bilateral, logicamente teremos pelo menos uma velocidade reduzida. Não quer dizer que esteja extinto. Interessa aos Estados Unidos, mais que nunca, ter um bom acordo com o Brasil. Os Estados Unidos é o provedor natural de produtos particularmente industrializados para substituir gradualmente aquilo que os Estados Unidos importa da China. Claro que o Brasil não está sozinho nisso, nós temos a Índia aí disputando espaço, até o Paquistão e outros países mais, mas cabe aí ao Brasil buscar, através principalmente do seu setor privado, uma forma de conseguir que esse acordo avance, porque isso, de alguma maneira, vai fazer com que o Brasil penetre com seus produtos industrializados. Lembremos que
a internacionalização de uma empresa, ela necessariamente tem que ter como primeira plataforma não só o mercado americano, como ter como segunda visão que o mercado americano como plataforma será o melhor caminho para que nós cheguemos a internacionalizar os nossos produtos através dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país que tem mais acordos bilaterais, os Estados Unidos é o país que tem mais presença no mundo. Logicamente, em toda a exportação feita via Estados Unidos, não só pela bandeirinha americana no produto, como pela força de comércio que tem o país, leva aos empresários brasileiros uma grande possibilidade de aumentar a sua internacionalização e chegar à sua globalização. Mas o acordo de livre comércio só vai facilitar isso. Então, creio que cabe a nós, estamos destacando, tanto na Federação das Indústrias de Tocantins como de outros estados, que a força da indústria brasileira tem que ser mais mobilizada no sentido de fazer esse acordo do que evitá-lo apenas para se defender de uma eventual baixa nas tarifas protecionistas que fazem parte já da história do Brasil. Por último, eu queria colocar com os senhores a questão da União Europeia. Bom, o que tem isso a ver com o governo Biden? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver por quê? Com a união entre os Estados Unidos e a Europa, o acordo com a União Europeia dependerá muito da força que o Brasil poderá utilizar dos Estados Unidos para isso. Nós sabemos que o acordo entre o Brasil e a União Europeia digamos assim, de possibilidade mínima de ser executado. Por quê? Porque nós temos dentro da União Europeia países que têm zero interesse que ele vá para frente. A França, em particular, que não tem no seu minifúndio a menor capacidade de competir com o produto agrícola brasileiro, ele vai procurar, a França como um todo, esse país vai procurar, de alguma forma, torpedear qualquer possibilidade de que a coisa vá para frente, seja alegando problema ecológico, seja alegando problema ambiental, seja alegando o que for. Se o Brasil entrar com seus produtos na União Europeia, o Tesouro da França não tem capacidade de arcar com o ônus do subsídio que ele teria que dar para a sua agricultura interna, e a força política do agricultor francês é muito forte. Ora, aí nós temos duas realidades possíveis. Os Estados Unidos nos ajudando junto à União Europeia, entrando num pacote comum para que saia o acordo com a União Europeia, ou os Estados Unidos deixando o Brasil ser torpedeado pela União Europeia, e, com isso, o Brasil diminui a sua competitividade agrícola mundial, o que interessa aos Estados Unidos, certo? Na medida em que o Brasil volte a aumentar o seu custo da produção agrícola, logicamente facilita a questão da produção agrícola americana. Então, a questão da União Europeia não está, de maneira nenhuma, dissociada da possibilidade do Brasil ser ajudado ou prejudicado junto aos Estados Unidos, dependendo da forma com que a gente siga com esse acordo de comércio com os Estados Unidos. Em resumo, a eleição do Biden, em geral, não foi a melhor coisa que poderia ter acontecido no Brasil. O Biden continuará, de alguma forma, recebendo pressão internamente dos membros do Partido Democrático, e principalmente pela presença da oposição no Brasil, que querem utilizar da força que eles têm junto ao Partido Democrata para, de alguma maneira, prejudicar o Brasil através de prejudicar o seu governo. Então, isso é uma realidade. Aí não interessa qual é a cor da nossa bandeira. O que importa é que essa é uma realidade que nós temos que estar vigilantes para que o Brasil não seja, de alguma maneira, prejudicado. Mas, por outro lado, as oportunidades que o Brasil tem dentro do governo Biden são infinitas. O que nós temos é ter realmente uma habilidade diplomática, uma presença do setor empresarial muito forte, lobbiando em Washington a favor do que interessa ao Brasil,
e uma humildade de reconhecer que nós estamos caminhando numa rota desnecessária de colisão com o governo americano, na expectativa de que o Biden não fosse eleito, e que agora vamos ter que reformular isso, o que, a bem da verdade, tem sido muito bem feito. Itamaraty tem quadros maravilhosos, extremamente competentes, e nós vamos poder reformular isso a favor do Brasil, na medida em que a gente queira. Bom, com isso, terminamos a parte da exposição e estou à disposição dos senhores, por favor, através do chat, podem mandar as perguntas que quiserem, nós estaremos prontos para responder. Eu tenho aqui uma observação, que algumas vezes eu me confundi com o nome do Biden, tratando ele de Obama. Talvez seja pela presença do Obama ainda na nossa análise aqui, que perdurou durante 8 anos. Mas há uma nítida diferença entre um governo e outro. Por favor, me perdoem por essa confusão algumas vezes, mas infelizmente aconteceu. Bom, temos uma pergunta do Antônio Luiz, que é a seguinte: é possível que o Brasil tenha mais dificuldades para exportar por causa da questão ambiental? Aí eu vou tirar um pouco o chapéu do economista e colocar o de advogado. Depende. A advogada Laura adora a palavra depende, porque nunca responde nada. Mas vamos lá. Que me perdoem meus colegas advogados. É possível. Depende da forma pela qual nós viemos a evoluir nas relações com os Estados Unidos, em particular, e com o mundo em geral. O refortalecimento da Organização Mundial do Comércio poderá representar a grande plataforma de presença do Brasil no mercado mundial, porque esta senhora Bock, que está atualmente lá, com uma enorme experiência na área de negociação internacional, seguramente vai tentar apoiar, que é a política dela, os países menos desenvolvidos nas pressões, inclusive agrícolas, por parte dos grandes países, destacaria a França. Então, cabe ao Brasil, primeiro, fazer a sua lição de casa, mudar a percepção que o mundo tem da falta de respeito do Brasil para a questão ambiental, que eu diria que tem um percentual substancial de propaganda, talvez menos em termos reais, mas, de alguma maneira, eu tenho a impressão de que o Brasil poderá não sofrer nenhum tipo de dificuldade na medida em que ele venha a fazer com que a visão real do Brasil, como foi feito pelo vice-presidente, que levou os embaixadores da Europa para visitarem a Amazônia, eu acho que isso, levado ao Foro Mundial da Organização Mundial do Comércio, que até agora recentemente estava completamente paralisada, poderá evitar que essas dificuldades venham a ocorrer de fato. Muitas pessoas falam que o Biden não é muito diferente de Trump, e Corey fala. Porém, alguns dos pontos que ele consegue se ressaltar, poderiam mencionar quais são esses pontos que fazem o Biden ser diferente. Eu acho que o Biden é completamente diferente do Trump. Primeiro, pela forma de ser. O Trump é uma pessoa que, se a gente, eu sempre digo, fizesse um concurso de Miss Simpatia e o Trump entrasse, é muito provável que ele não conseguiria nem chegar em último lugar, nem se candidatar. O Biden é o rainho da simpatia, ele é sorridente, ele se comunica com todas as pessoas, e ele tem essa capacidade aglutinativa. Segundo, o Biden tem uma visão, como nós colocamos na parte econômica, multilateralista. Ele entende que o mundo deve se entender através das entidades internacionais. O Trump tinha um forte viés nacionalista. Ele entendia que os Estados Unidos deveriam entender-se com cada país em separado, de maneira a que a
a nossa maneira de fazer acordo com os Estados Unidos fosse sempre pautado pelo interesse dos dois países. Não quer dizer que a gente esteja prejudicando, de alguma maneira, um país ou outro. Os acordos foram interessantíssimos, desde o primeiro acordo bilateral na América Latina com o Chile até o acordo recente com o Japão. Ambos os países se beneficiaram, mas eles foram feitos à margem da Organização Internacional do Comércio. Como a China agora atuando fortemente nos acordos bilaterais, aliás, quem rompeu essa questão foi justamente a China, e eu tenho a impressão que o Biden vai seguir um pouco nessa trilha. Outro ponto é a questão da separação dos aspectos, digamos assim, espirituais. O Biden tem uma visão, embora católico, fortemente contrária a qualquer presença da parte espiritual, seja da igreja ou como for, dentro do governo. Ele está, inclusive, gradualmente tirando os símbolos espirituais lá. Já o Trump, ele começou o governo dele fazendo uma oração ao vivo com todos os seus secretários de Estado. Enfim, eu vejo muito poucos pontos em comum entre eles, a não ser a necessária defesa do interesse do país. E aí, logicamente, a forma pela qual a defesa é feita é diferente, mas o objetivo de todos é manter os Estados Unidos na liderança do processo mundial e, na medida do possível, fazer com que os Estados Unidos volte a ser uma nação preponderante nas gestões de negócios do mundo inteiro. Não sei qual é a oportunidade que as pequenas e microempresas... Quais são as oportunidades que as pequenas e microempresas brasileiras realizem negócio com os Estados Unidos durante o governo Biden? Olha, independente do governo Biden, os Estados Unidos, ao contrário do que muitas vezes a gente tem a impressão do Brasil, ela é um país voltado para a pequena e microempresa. 90% dos empregos americanos são da pequena e microempresa. 93% da exportação da Flórida é feita pela pequena e microempresa. Então, há todo um sistema de aporte para essas empresas que estão estabelecidas aqui. Vejam vocês que agora, nessa última aprovação de 1 trilhão e 900 bilhões, cerca de 400 bilhões de dólares é dado para a pequena e média empresa estabelecida aqui. Isso mostra a cultura do país. Agora, como é que a pequena e microempresa brasileira se penetra no mercado americano? Preferencialmente, ela tem que adotar uma linha. Ou ela adota uma linha de exportação via 321, que é a exportação direta, ou ele adota uma parceria com uma empresa americana, ou eles se juntam várias pequenas e microempresas para estarem no governo da presença do mercado americano. O que importa é que não há exigência de ser grande. Vejam vocês, um setor do Brasil é forte, artesanato. 53% do artesanato negociado nos Estados Unidos é feito diretamente pelos artesãos americanos e não americanos. E isso faz com que todo o resto do comércio que negocia artesanato, as grandes redes de loja, etc., tenha uma presença minoritária. Então, há espaço. É questão de estudar, usar as entidades de classe, o SEBRAE, para juntar os seus esforços para chegar aqui. Bom, próxima pergunta. Tem mais duas aqui. Quais as oportunidades do Brasil que o Grupo Oxford visualiza no governo Biden? Eu vejo muitas. Não houve nenhuma mudança em todas as políticas que nós acompanhamos aqui nos Estados Unidos com relação à vinda de empresas de fora para cá. É importante entender que internacionalização não é simplesmente exportação. Então, você tem que ver aspectos da imigração, você tem que ver um roteiro de coisas a fazer, nós chamamos de roadmap, para as empresas entrarem aqui. Há que ver as formas que o governo americano pode apoiar a sua empresa quando ela está aqui. Os Estados Unidos tem mais de 2.300 formas diferentes de entrar nos Estados Unidos. Acho que vale a pena pensar sempre no estado da Flórida como a sua base. Ainda outro dia, minha esposa estava dizendo que quando via esses problemas no Brasil, ela falava, não tenho dúvida nenhuma,
Deus mudou do Brasil. Ele mudou para a Flórida, porque a Flórida é um estado não só agradável, com temperatura boa, mas ele recebe tão bem os investimentos que vêm de fora, agasalha tanto as empresas que vêm para cá, cultiva tanto a maneira de ser desenvolvido os negócios. Eu sempre acho que começar nos Estados Unidos é muito bom, mas começar na Flórida é melhor ainda, certo? Próxima pergunta. Qual a posição do Grupo Oxford dentro desta nova realidade do governo americano? O Grupo Oxford está pronto para atuar dentro dos desafios que serão gerados principalmente na área da imigração? Em outras palavras, podemos continuar confiando no Grupo Oxford dentro dessas grandes mudanças migratórias? Seguramente. A Oxford tem uma empresa associada a um escritório em Washington, a Oxford International Law Firm, que trata exclusivamente de imigração, por separado das áreas de lobby, que agora está colocando toda uma nova tecnologia de ponta para atender os aspectos migratórios dos que estão aqui nos Estados Unidos ainda de forma irregular, como aqueles que vêm do Brasil. E eu quero crer que a política migratória do Trump, que foi muito austera com as pessoas que vinham de outro país, vai encontrar não apenas uma grande abertura, como os vistos de investimentos, com o EB5, o E2, continuarão existindo. E nós, para aqueles que querem entrar nos Estados Unidos através de investimentos, as portas estão abertas, elas estão gerando emprego aqui, são e serão sempre muito bem-vindos. Bom, que tipo de consultoria a Oxford pode oferecer? Olha, é muito difícil responder essa pergunta isoladamente, Sandra, porque nós somos uma empresa que temos 120 serviços. Logicamente, os principais serviços são a abertura da empresa, o registro da marca, a pesquisa de mercado, a análise SWOT, o plano de negócio, o plano estratégico de entrada, todas as opções financeiras, seja de transferir os recursos que a empresa já tem de créditos no Brasil para os Estados Unidos, seja de obter créditos aqui no próprio país, seja abrindo a sua empresa ao capital americano através das empresas de crowdfunding, e assim sucessivamente. Eu mais pediria que, se vocês tenham mais curiosidade, nos escrevam, entre no nosso site, oxfordusa.com, oxfordusa.com, e aí vocês vão ver, nós temos várias dezenas de serviços. O escopo hoje é principalmente destacar as possibilidades que tem o Brasil no governo americano atual, em que nada deixam a desejar com relação ao governo anterior. Bom, uma última pergunta aqui para a gente não entrar passar da hora. Essa escalada do dólar no Brasil, por razões políticas, vai prejudicar o investimento dos Estados Unidos por empresas e pessoas do Brasil, haja vista que aumenta terrivelmente o custo? Bom, nós temos feito vários programas, inclusive aqui nos Estados Unidos, sobre a questão do dólar. O dólar, em geral, no mundo como um todo, ele vai perder valor ao longo dos próximos anos, seja por causa da dívida interna americana, seja por questões de haverem moedas concorrentes, como as moedas de bitcoins e assim sucessivamente, ou seja, pelo ouro, e principalmente a China entrando com a sua moeda virtual fortemente no mercado. Agora, isso não reflete no Brasil, porque o dólar no Brasil, primeiro, é muito pequeno perante o mercado mundial, que o Brasil negocia de dólar traço, né? Não tem sentido. E segundo, porque os fatores que, de alguma maneira, desvalorizam a nossa moeda com relação ao dólar são fatores de política interna. Um país que tem 12 presidentes da República, um eleito e 11 que mandam, que tem um Congresso não tão, digamos assim, regulado pelo espírito público, acaba dando uma insegurança, não só por parte do investidor estrangeiro colocar dinheiro aí, com isso nós temos menos aporte de dólar no país, como a necessidade que o empresário brasileiro tem de vir para cá, e tem de dolarizar o seu processo produtivo e as suas economias. Ora, se você vai aplicar em dólar, tanto faz se o dólar está 2, 3 ou 4. Claro, custa mais, tira mais da sua caderneta de poupança, mas ele vai sempre render em dólar, e o dólar é a única maneira que a gente pode ter de poder
realmente ter uma moeda estável dentro da estrutura sua pessoal empresarial. Eu lastimo, quer dizer, eu me lembro, um investidor nosso, ano passado, estava fazendo o EB5, ele falou, mas o dólar está 4, está subindo, não é melhor esperar que vai cair, porque o gerente do meu banco diz que o dólar vai cair. Claro que não vai cair, certo? O Brasil não tem estabilidade política, nem tem um compromisso com a sua dívida interna que nos garanta que o dólar vai poder baixar. Agora, dólar é dólar, real é real. A questão que a gente vê é que, se você quer ter uma segurança em alguma moeda, o dólar ainda é a melhor alternativa. Eu quero crer que não haverá nenhuma forma do dólar baixar substancialmente, a não ser por essa pressão enorme que o Banco Central está fazendo nesse sentido, queimando até reservas para isso, mas Brasília é muito competente em desvalorizar o real, certo? Eu nunca vi, como disse o nosso vice-presidente, um país que fez mais mal a si mesmo que o Brasil. Enquanto existir Brasília, a chance do dólar baixar vai ser diminuta. Então, eu tenho sempre brincado com meus amigos. Não acho ruim do dólar hoje, que amanhã vai subir. Então, é ruim, mas é o menos ruim que a gente pode fazer, de alguma maneira, dar segurança aos empreendimentos através de uma moeda forte. Bom, quero parar aqui, tem algumas perguntas, mas outras podem mandar. Amanda, muito obrigado à federação, aos seus companheiros aí, aos nossos colegas de Tocantins, por todo esse esforço em organizar esse evento. Espero que eu tenha levado informações úteis para todos. E estaremos sempre disponíveis aqui para poder não só responder perguntas, como auxiliar de qualquer forma que a gente possa para a sua eventual internacionalização. Uma quase boa noite aí.